Estou gravando o curso do Moreno. Estou numa etapa já começando a criar vida e com várias opções. Então, quem fizer o curso do Moreno vai aprender a fazer tanto com o tinning quanto com o diluente. Vai aprender a fazer tanto o moreno claro quanto o moreno escuro. Porque no meio do caminho nós podemos melhorar, aumentar a pigmentação para que eu faça esse moreno claro, né? Esse bebê aqui, ele é um moreno claro, na verdade, ele é um moreno clarinho. E temos os moreninhos escuros, né? Então, as possibilidades são muitas. Nós podemos fazer o moreno assim, uma pele mais com sol, uma criança que toma sol. Oi, Lene, seja bem-vinda. Então, nós vamos poder, com o curso dos morenos, fazer esse moreno, uma criança que toma sol, né? Uma criança que a mãe leva para passear, que pega um solzinho. E vamos poder, no meio do caminho, chegar naquele moreno lá. Para quem tem tinning, pinta com tinning. Para quem não tem, pinta com diluente. As possibilidades são muitas, porque eu acho que nós temos que facilitar o caminho para todos. Algumas pessoas têm tinning em estoque, outras não têm. Quem está iniciando na arte não tem o tinning da Gênesis. Tem outros tinnings nacionais no mercado sendo testados, né? Então, algumas pessoas compram e se dão muito bem, outras pessoas compram e não gostam, mas aí é uma escolha pessoal, né? Mas existe a possibilidade de fazer com o diluente. Então, nós precisamos do tinning para iniciar e finalizar. Então, durante o processo de pintura, nós vamos poder fazer a opção para que caminho nós vamos querer seguir, tá? Mas aqui a proposta hoje é falar sobre as esponjas. Eu tenho visto assim que as pessoas ficam muito engessadas num único formato, sabe? Parece assim, no curso que eu fiz disseram para eu usar essa esponjinha e essa esponjinha, né? Oi, Vivi, boa tarde. Estou falando aqui sobre as esponjas, que as pessoas fazem o curso e ficam muito engessadas nessa esponja, né? Essas duas aqui, elas têm látex, tá? Essa esponja aqui, no mesmo formato, um pouco maior, ela não contém látex. Vem escrito lá na embalagem, látex free, né? Ela não contém látex. Então, se eu vou comprar e não sei lidar com isso, como é que eu resolvo esse problema para eu saber qual é, o que eu vou fazer para descobrir quem tem látex e quem não tem, se as embalagens, né? As embalagens às vezes vêm em japonês, pelo menos essas que eu compro, elas vêm escritas em japonês, né? Então, como é que você vai saber a diferença da esponja com látex e sem látex? Vocês aí que já estão na arte, sabem me dizer aí o que vocês fazem para... tá. O que vocês fazem para descobrir que tipo de esponja vocês estão comprando? Ou compram e chegam em casa e daí chega uma hora que vai dizer, nossa, eu comprei essa, que sempre nos cursos fala assim, aquela em formato de casinha é a esponja que contém látex. Aquela compridinha é a que não contém látex. Nem sempre. Essas duas aqui, elas contêm látex, embora sejam de formatos diferentes. Quem não contém látex aqui é essa. Aonde nós usamos essa? Naquelas texturas, naquelas texturizações que nós fazemos para fazer os detalhes da pintura, né? Para saber quem contém látex e quem não contém, eu não sei se todo mundo aí já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Para saber se contém ou não contém, o que eu faço? Eu vou lá no meu diluente, pego aqui na pipeta e pingo o diluente na esponja, tá? Pinguei nessa aqui
que tem o mesmo formato daquela que nos cursos dizem sim que uma é de casinha, a outra é a formato esse compridinho. Oi, Lilian. Então, estamos aqui vendo quem contém látex e quem não contém. Olha, eu pinguei o diluente, ele faz uma bolha. Se ele faz essa bolha, significa que contém látex, né? Essa outra esponja aqui, se eu pingo nela, não acontece absolutamente nada. Nada. Ela não muda, ela fica molhada, mas o formato não muda. Nada, nada. Fica a mesma coisa. Dá para ver perfeitamente entre uma e outra a diferença aqui quando faz essa marcação. Ó, não sei se consegue, acho que assim dá para ver, né? Então, são esponjas diferentes para a arte reborn. Essa aqui eu vou usar durante o processo de pintura, quando eu fiz lá um banho, qualquer detalhe que eu tenha feito e que eu queira secar, né? Eu quero secar tanto o diluente quanto o tine. Eu vou fazer aquela passada da esponja, virando sempre a esponjinha para lá e para cá, porque eu não quero que fique quadrado e nem quero as marcas do pincel. Então, eu uso essa esponja com látex. A esponja sem látex é aquela que nós vamos guardar por anos, quer ver? Vou pegar aqui as minhas que eu vou usando e quanto mais eu vou usando, melhores elas vão ficando. Por quê? Porque elas absorvem melhor a tinta. Se eu tenho essa esponja, cada uma minha tem um picote diferente. Tem picote pequeno, tem picote grande, de todo jeito. Miudinho, grandinho, desencontrado, para não ficar sempre o mesmo processo e tudo igual, tá? Essa daqui, ela absorve muito melhor a tinta quando nós começamos a pintura, né? Diferente de uma esponja igual, mas nova. Ela demora a ficar ali, infiltrar essa tinta ali, para que a gente possa carimbar com mais facilidade. Essa essa látex free, existe também essa aqui, que é uma amarelinha, ó. Tá vendo? Essa aqui é muito fácil de encontrar em loja de cosméticos. Bem fácil de encontrar, é um produto nacional e não contém látex, que nós vamos fazer aqui, como a minha aqui, ó. Nós vamos fazer a texturização ali, vamos picotar para fazer as texturas, tá bom? Ivone Francisca, seja bem-vinda, boa tarde. Tô aqui falando da diferença das esponjas, tá? Para quem é da arte reborn e às vezes não consegue identificar qual é o tipo de esponja que se usa para isso ou para aquilo. Então, eu estava explicando que para descobrir se a esponja contém látex ou não, se contém, eu pingo o diluente e ela estufa. Tá vendo? Ficou ali um redondinho. Se não contém, eu pinguei o diluente e ele simplesmente desapareceu. Então, essa aqui não contém. Essa aqui é fofinha e contém. Essa de casinha contém. Tá. O que nós fazemos quando nós acabamos de usar uma esponja? Por exemplo, lá na primeira etapa que você usou a esponja, ela já estufou. Olha, ela já perdeu o formato, né? O que eu faço com ela? Eu jogo fora? Boa tarde, Ivone. Claro que não. Não se joga nada fora. O que eu posso fazer aqui para aproveitar? Essa parte aqui que estufou, ela contém tine. Se eu guardar, quando eu for usar, passar uma tinta aqui, vai ficar branquecendo todo o meu carimbo lá no kit. Vai ficar cheio de marquinhas brancas, porque o tine secou, né? Perdeu a propriedade dele e ficou meio que um pozinho, ele meio que dissolve aqui a esponja. O que eu faço com ela para eu não perder a minha esponja? Eu rasgo essa parte aonde tem o tine, ó, rasguei. Para que eu vou usar essa parte rasgada? Quando você for dar os banhos de cores, né? Um strawberry blush, às vezes um house sienna, dependendo da cor do banho que você vai dar. Você usa essa rasgadinha, porque além de dar o banho, ele já vai dando umas texturinhas também, tá? Não jogue fora. Essa parte que estufou, dispensa.
Então, ainda vou aproveitar essa parte aqui e vou aproveitar as pontinhas para os vincos e dobras que nós precisamos sempre ali fazer a limpeza, né? Tá, fora essas esponjas, não achei dessas branquinhas, não tenho e tal. Posso usar outras? Pode, todas essas. Olha, essas que todo mundo que usa maquiagem conhece, eu texturizo ali, uso pinças para picotar, me serve assim. Ficou ruim? Tá muito colorida? Tá muito cheia de tinta? De preferência, olha, presta atenção, é igual aos pincéis. Eu usei um pincel para fazer os banhos de verde. Meu pincel ficou verde. Eu vou fazer uma marcação com a coloração verde, ou com azul, ou com a roxo, seja lá. Usa a esponja da cor, tá? Se você, porque de repente pode sair tinta, se a esponja às vezes não é de tão boa qualidade, ela libera uma coloração, pode estragar o seu trabalho. Então, procure usar nas cores corretas, tá? Tá, usei essa parte aqui, já tá muito ruim, o que eu faço com ela? Corta a parte ruim, ó lá, e faz de novo, ó. Cortei a parte bicuda lá, faz de novo outra textura. Eu tenho tanto essa parte quanto essa parte para bater quando eu precisar. Essas esponjas contêm látex, tá? Algumas não. Essa aqui, por exemplo, é bem dura. Essa é látex free. Essa aqui não tem nada, nem essa nem essa. Essa clarinha aqui, ela é totalmente diferente dessa. Tem que testar, tá? Sempre lembre de pingar o diluente para saber. Essa ela é bem rija, essa aqui é molinha. Então, são esponjas diferentes. Outra esponja que existe no mercado, vocês já devem ter visto por aí em algum lugar, loja de artesanato e tal. São essas esponjas que parecem aquelas esponjas lá do mar, sabe? Eu não lembro. Lembra como é que é o nome daquelas esponjas que tem no fundo do mar, que são assim? Tem um nome para elas. Então, olha, existem essas esponjas. Ela era grande, eu cortei e fiz várias pequenas, porque essa textura me interessa. Tá vendo? Eu não preciso picotar. Eu posso carimbar com essa textura e fazer uma pele totalmente diferente do que as outras pessoas fazem. Então, essas coisas que nós criamos, essas novidades que nós vamos inventando, é que fazem diferença. Ah, mas o meu bebê fica sempre tão lisinho, não tem nenhuma marcação, ou não tem nada. Preste atenção, faça diferente, ó. Modifique nas pequenas coisas, tá? Sempre procure fazer novidades, inventar algumas coisas, tá? Outra coisa que eu descobri também que é bom. Isso aqui é aquele pincel de bater base que o pessoal usa, né? Que é da mesma esponjinha ali com látex free, que o pessoal usa para bater a base. Eu cortei a bordinha e eu tenho também um batedor que eu posso ir lá e carimbar. Oi, Eliana, boa tarde. Estamos aqui falando de esponjas para arte, tá? Que tipo de esponja nós podemos usar? Vou falar de todas e depois volto nas primeiras para você ficar sabendo também, ok? Ah, esponja marinha, tá? Ou esponja natural, que é essa aqui. Às vezes ela tem cor, às vezes ela é bege mesmo, sabe? Então, olha, isso é um batedor de base. O que eu fiz? Picotei. Então, eu tenho possibilidade de fazer marcações diferentes com ele também, né? E uma segurança, porque tem o cabo, né? É ótimo. Outra coisa boa que tem no mercado são essas esponjas, são batedores. Então, aqui ele parece aquela esponja que a gente usa na cozinha, tem a mesma textura, bem fininha, bem delicada. E ele tem de vários tamanhos. Eu até tinha umas menores dessa aqui. Tem vários tamanhos. Tem maiores, tem menores, tem de várias alturas. E aqui um campo, às vezes maior, uma área maior e outras bem pequenininhas. Então, você consegue bater cantinhos, consegue ir nas dobrinhas e nos vincos, usando também da segurança de ter o cabinho, né? Tem o cabinho aqui, você consegue ir lá e dar uma textura de pele miudinha, assim. Fica delicado, dependendo da idade do bebezinho que você está fazendo, né? Tudo precisa de uma delicadeza. Então,
Olha que idade de bebê você está fazendo, se ele é delicadinho, se ele tem as mãozinhas pequenininhas. Então, você vai precisar de esponjas e batedores menores ou maiores e que você consiga entrar onde você quer entrar, tá? Então, importante, porque isso é fácil, barato, existe no mercado, vem uma cartela assim, com vários tamanhos, tá? Que outras esponjas eu tenho aqui? As sobras das minhas esponjas, essas, látex free, essas, eu corto também. Por quê? Eu quero entrar lá no vãozinho dos dedinhos, eu quero entrar ali no cantinho, tá? Ela é boa para bater. Às vezes o seu mop é tão pequenininho, né? O seu pincelzinho às vezes é pequeno, mas ele não alcança. Quer ver? Eu tenho um pequenininho aqui. Ó, ele é pequenininho, mas às vezes ele não alcança lá onde você quer ir. Então, essas esponjas aqui, cortadas compridinhas, que já são sobras da esponja que eu já usei, ela é boa porque ela é macia e ela bate lá como se fosse o mop. Você consegue tirar o excesso dos vincos e das dobras, tá? Que outras esponjas? Vamos olhando aqui em volta. Essa esponja às vezes, ela vem em produtos eletrônicos, sabe? Aquelas caixas que você compra, de repente, um equipamento eletrônico, um fone de ouvido, ela vem forrando a caixa, às vezes até de relógio. É uma esponja fininha, macia. Eu testei antes de fazer qualquer coisa. Ela não libera tinta, ela não tem cheiro, não sai nada daqui. Então, eu posso também, na finalização, lá na selagem do bebê, texturizar com isso aqui. Vai ficar uma coisinha muito delicada, dependendo da idade do bebezinho que você está fazendo. Vai fazer um prematuro, né? Então, a pelezinha mais enrugadinha, mas é miudinha, não é grosseiro. Então, pensa no tipo de esponja que você vai usar, tá? A esponja da pia é ótima também. Ela é meio que isso aqui, né? Com uma gramatura um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa. Mas nós sabemos que nós temos esponja de cozinha com esse lado verde, com esse lado laranja, com esse lado azul. Então, nós temos esponjas aqui com uma textura ou mais fina ou mais grossa, né? Então, ela equivale mais ou menos a essa do batedor aqui, tá? Que também pode ser usada, recorta quadradinhos, recorta redondinho, deixa um jeitinho para você segurar, para ficar tranquilo para segurar, tá? Também ajuda bastante. Essa esponja, acho que todo mundo conhece essa esponja. Olha, é um bloco de espuma. Fala que rodos para limpeza e esponjas multiuso. Isso aqui é para reboco, para massa fina, que os pedreiros costumam usar quando estão fazendo lá o reboco, estão passando cimento lá na parede, dando acabamento na parede, né? Então, essa é aquela esponja que ela é mais firme, é como a de lavar louça, mas veja que ela tem uma gramatura diferente, né? Ela tem essa gramatura fina, mas com mais espaços entre ela. Então, essa daqui, eu posso cortar várias dessa daqui e fazer várias esponjas que vão me render aí um tempão para usar na arte reborn. Ótima para acabamento, ótima para dar textura. Se você quiser picotar ela, também picote, ela arranque pedacinhos. Você vai fazer uma textura diferente, vai fazer diferença no seu trabalho, tá? Eu tenho separado aqui algumas que eu estou usando no meu bebê moreno, que já é diferente. Eu já não vou com a pinça, daí eu já vou com a unha, porque é mais largo tudo. E a parte que picota é mais profunda, porque eu preciso que a tinta entre lá dentro. Tá vendo? É diferente, é maior, é uma gramatura maior. Por mais que eu use as pinças, eu uso alguns tipos de pinça. Eu uso essa pinça comum, que todo mundo usa, né? Todo mundo tem essa. Eu uso essa pinça tortinha aqui, que é aquela da máquina de costura, a Lene deve conhecer, que vai lá dentro e faz buraquinhos pequenininhos, como aqueles da esponjinha vermelhinha que eu mostrei lá no começo. Eu faço com essa.
Porque daí eu quero fazer para um bebezinho pequenininho, recém-nascido, eu quero esses buraquinhos, né? Então, daí eu uso essa, que eu consigo ir lá dentro, cavocar, tirar a sola de dentro e mantenho aqui, ó. É bem parelhinho aqui, tá vendo, ó? Ó, é bem parelho. Eu mantenho aqui essa altura, mas eu tenho profundidade. Usei, tá cheio de material, eu não posso lavar, eu não tenho como tirar, porque me interessa que eu tenha esta camada de tinta penetrando já na esponja para que eu consiga usar com mais facilidade. Mas acontece que eu parei de usar, guardei. Aqui dentro do buraquinho, forma-se um gelzinho por causa do time, né? O que eu posso fazer? Eu venho com a pinça lá dentro do buraquinho e eu vou tirar, olha, fica uma massinha, tá vendo? Essa massinha, se eu não tiro da minha esponja, quando eu vou fazer de novo uma outra marcação no outro bebê, eu passo com o pincel aqui, a mistura do tinning com a cor que eu quero e vou carimbar. O que acontece? Fica cheio de bolinha dessa massinha. Coloca no forno, não derrete, fica aquela coisa parecendo uma mancha. Então, usei, guardei antes de começar um novo trabalho. Olha, faxina na esponja. Olha só, sai mesmo, tá? De todas as cores. Então, esses cuidados são muito importantes na hora de fazer um trabalho delicado, uma pintura natural, uma pintura que fica delicada, que fica clara, sem nada borrado, né? Então faz diferença, tá? Tem outros tipos de pinça. Essa pinça chanfrada é para outro tipo de picote. Então, eu quero picotar maior, mais grosseiro, daí eu uso essa. Se eu quero fazer esse picotão assim grosseiro, eu vou com essa. Fiz. Detalhe, não esqueça nunca de picotar as bordas. Porque de que me adianta tudo isso aqui para fazer a textura, para fazer as marcações lá do mottling, das manchinhas de frio, né? De que me adianta isso se eu tenho uma moldura quadrada aqui? Então, eu vou fazer um monte de furinho e vou deixar o negócio quadrado em volta? Não, eu tenho que picotar toda a borda, tudo que tiver aqui em volta, para ficar assim, olha, tá? Fica onduladinho mesmo. Aí eu vou, claro, carimbar lá no meu kit, colocando sempre naquela de virar esponja. Esponjas maiores para áreas maiores, tá? Esponjas menores para áreas menores. Vantagem dessa esponja que a gente faz o picote. Vai durar anos. Você vai comprar um pacote uma única vez. Então, faça assim. Use uma para cada cor, tá? Sempre separe as cores, olha. Tem aqui um Raul Siena, tem um azul, sabe? Para cada cor que você for usar, olha, esse é um amarelinho, né? Tem o meu vermelhinho, tem o meu roxinho. Para cada cor que você for usar, use uma esponja e mantenha sempre fechada no potinho, sempre com tampa, as esponjas que já estão usadas, tá? Esse potinho aqui é um potinho qualquer, que vem com um material reciclável, sequinho, é um papelãozinho. Então, eu guardo aqui dentro, não tem umidade, não tem nada, não tem pelo, não tem cabelo, não tem nada, né? Uma outra coisa que eu acho importante, quando nós fazemos o nosso trabalho, e você vai olhar o trabalho de alguém, e você olha lá no meio da pintura, de repente tem uns pelos. Porque tem. Se você usa o tinning para pintar, ou que seja na selagem final, o tinning, ele tem o poder de atrair tudo que estiver voando, seja lá o tamanho do pelo que for. Então, ele vem e gruda na pele do bebezinho que você está fazendo. O que eu vou fazer se grudar? Eu vou usar o meu bisturi, o meu estilete, uma coisinha com uma pontinha fina, e eu vou lá devagarinho, como se estivesse fazendo no meu dedo, porque isso aqui corta, como se eu estivesse fazendo no meu dedo. Eu vou lá
e vou raspar o pelinho que ficou ali grudado no tine. No bebê, que vai ser branco, vai continuar caucasiano até o final, eu vou fazer isso e vou, nas outras camadas, ele vai sumir. Se eu estiver fazendo um bebê moreno, oi, Cidinha, boa tarde. Se eu estiver fazendo um bebê moreno e eu for lá e der uma raspada, vai ficar faltando uma camada da pele morena ali. E eu não vou conseguir repor, vai ficar uma mancha se eu pintar ali com uma outra cor, vai ficar manchado. Então, eu tenho que vir com o estilete deitadinho, de levinho, até o pelinho soltar. Soltou, vai para a próxima etapa. Não vá fazendo selagem em cima de selagem, sem checar antes se não tem pelinho no seu trabalho. Porque se tiver, ele vai ficar na camada de baixo. Você vai fazendo camadas e camadas, né? Boa tarde, Cidinha. Você vai fazendo as camadas e daí? O pelinho fica lá dentro? Então, vai tirando a cada vez. Tirou do forno, checa tudo, olha tudo, tá tudo direitinho, vai para a próxima etapa, tá? Então, não pule etapas, não deixe, não tenha ansiedade. Nós fazemos a arte reborn mais como uma terapia, né? Mais como uma maneira de descarregar, sabe? A arte serve para isso. Ah, você não faz arte. Ah, que pena. Devia fazer. Eu acho que você, se você tem um ateliê, com certeza você faz algum tipo de artesanato, né? Devia fazer, você ia gostar. Então, como eu estava dizendo, a gente faz arte reborn. Claro que muita gente faz porque quer vender, porque precisa ganhar dinheiro. Mas se não houver prazer, né? Se você não faz isso como uma maneira até de descarregar, de, sabe, tá estressada, tá cansada, ou tá, sei lá, nervosa por alguma razão, a arte transforma a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é importante você entender que você não precisa ter pressa. Ah, mas eu tenho uma encomenda. Pegue encomendas com antecedência, não deixe para pegar em cima da hora, tá? Porque se pega em cima da hora, você não vai conseguir mostrar todo o seu potencial. Você vai ter que fazer uma coisa muito rápida, né? Ah, você faz bonecas russas? Eu tenho uma boneca russa linda. Posso até mostrar aqui para vocês uma boneca russa. Tá ali em cima aquela de vermelhinho. Eu tenho uma boneca russa lindíssima. Comprei numa feira onde eu fui com os meus bebês reborn e tinha uma senhora que fazia boneca russa. Ela faz, eu não sei você, mas ela faz todo o trabalho de roupinha, de cabelinho, de tudo. E eu fiquei muito encantada com a arte das bonecas russas. Olha, ela é linda. Olha os detalhes. Maravilhosa. Eu fiquei encantada como que um bichinho desse que só tem 2 bolinhas ali no lugar do olho consegue trazer esse realismo todo, né? Oi, Valdicélia. Então, nós começamos, porque aqui tudo vai virando uma conversa, né? Nós começamos falando das esponjas. Eu já vou repetir para quem vai entrando depois, porque eu acho importante que você saiba as diferenças e reconhecer o tipo de esponja que você está usando, tá? Olha, maravilhosa mesmo, não é, Lilian? Olha, é muito fofa. E daí alguém aí disse, Valdicélia, que faz bonecas russas. Então, eu estou mostrando que eu comprei numa feira, onde eu fui com os meus bebês, e comprei essa boneca russa, fiquei encantada, muito bonito. Ai, que bom, Cidinha, você faz as roupinhas também, que ótimo. Que maravilha. Então, Valdicélia, aqui eu estava mostrando para as pessoas a diferença entre as esponjas. Eu não sei se você já é da arte reborn, se você faz bebê reborn, ou se você trabalha com algum tipo de artesanato. Eu estava mostrando aqui a diferença entre as esponjas que contêm látex. Como é que você identifica? Olha, pingando o diluente líquido ali, você vai ver que faz uma bolha. Então, essa contém látex. Essa da casinha também contém látex, né? Você deve conhecer. Se você é da arte, você já conhece. Então, não é só pelo fato de você apertar que você descobre que tem ou não tem látex, né?
Então, você não faz mais, Lene, que pena. Só tem uma de lembrança. Que legal. Então, olha, você consegue identificar a esponja que contém látex ou não, pingando ali o diluente. Quando faz a bolha, contém látex, né? As que não contém, como essa, né? Que as pessoas às vezes se enganam muito, que acham que é pelo formato que tem ou não tem. Não, é pelo fato de conter ou não conter o látex. Essa daqui você pinga o diluente e não acontece absolutamente nada com ela, né? As outras que eu mostrei foram as possibilidades de você comprar também. Se não acha da branquinha, pode ser essa amarelinha, é mais fácil de encontrar, né? Tem esponja nacional aqui, então é mais fácil de encontrar, tá? As possibilidades de você usar essas de maquiagem, picotadinhas aqui, da mesma forma, com a pinça. Essa aqui é látex free. Essa contém látex. Essa aqui é bem mais macia. Então, faz o teste quando comprar, experimenta. E quando for usar, procura usar. Se vai usar coloridas como essas, procura usar na cor da tinta que você vai usar. Para que não haja o problema, Deus o livre, de sair uma tinta daqui e ir lá estragar o seu trabalho, né? Então, procura usar sempre na cor que você vai carimbar lá no seu trabalho com a esponja, tá? Usou a esponja, estragou essa parte aqui, perdeu essa parte aqui, corta e faz isso aqui. Perdeu a ponta, faz isso aqui. Uso aqui e uso aqui. Uso aqui e também uso aqui, tá? Essas são aquelas esponjas que a gente usa pro resto da vida, enquanto elas estiverem boas, a gente vai durando. Essa esponja também fica assim, fica gravado, mas não fica gravado tipo hoje. O pessoal do marketing, eles repostam as lives, sabe? Tudo bem, Valdicélia. Eles repostam, então assim, você não vai ver hoje, mas às terças e quintas eles vão repostando as lives que vão ficando gravadas, tá? Então, de alguma forma, você vai assistir essa live, tá bom? Sem problema. Então, falamos aqui das esponjas, a Valdicélia que não tinha visto está saindo. Acho que o resto aí todo mundo viu, né? A história das esponjas todas. E a Débora tinha feito uma pergunta sobre o Look Alive, era isso, Débora? Se não me engano, era. Então, o Look Alive você pode usar. Por exemplo, você vai usar, você tem o tique, né? Acabou seu tique, você não tem, não quer comprar. Se tem o Look Alive, use no lugar, tá? Vai fazendo o teste. Coloca um pouquinho do mate, um pouquinho do Look Alive, um pouquinho do tine. Faz uma formulazinha. Testa aonde? Sempre atrás da cabecinha. Vai lá, carimba lá atrás da cabecinha. Deu o efeito que você quer, nem que você ponha no forno uma única vez por 10 minutos para ver como é que fica a selagem. Se você quer dar textura, se você quer dar um volumezinho, né? Testa o Look Alive com um pouquinho de mate e um pouquinho de tine. Não tenho mais tine, põe um pouquinho de satin, sabe? Vai testando, né? Testa com esponjas assim para você ver se dá textura, ou você passa com um pincel e vai lá dar aquela carimbada, carimba mesmo, aquela carimbada com a esponja e tira para fazer aquele volumezinho, sabe? Vai testando. Então, a gente, quando não tem o verniz, troca, usa por outro. No lugar do tine, a gente não tem muito o que colocar, sabe? A gente coloca um pouquinho do satin quando a gente não tem tine. E o Look Alive no lugar do tique, às vezes. Mas sempre pense, o satin, ele é oleoso. Ele vai deixar a sua pintura oleosa se você colocar muito satin. Então, você coloca um pouquinho de satin, um pouquinho do Look Alive e um pouquinho de mate, tá? Para criar uma texturinha pastosa que não vai brilhar. Eu testei e ficou brilhante? Põe um pouquinho mais de mate na mistura, tá? Bonecas inteiras. Você quer dizer corpinho todo de vinil, é isso? É sobre isso que vocês querem saber?
Eu fiz, mas assim, para o meu público não existe esse interesse. Por quê? Porque ela fica pesada para crianças pequenas, sabe? Então, algumas vêm com conectores, né? Essa parte aqui, ela vem mais fechadinha com furinho no meio. Eu acho que até tinha retalhos ali dessa parte aqui que ela vem fechadinha, ela só tem um buraquinho no meio. Aquilo é para o conector, né? E daí você pode fazer com o conector, vai ter que colocar em algum lugar o peso que você quer colocar, né? Não tem como. A não ser que você não queira colocar peso nenhum, usa o peso do próprio corpo, tá? Estão mesmo. Então, quando você usa o corpinho todo de vinil e tem conectores, você consegue comprar os conectores e montar, né? Algumas você coloca o corpinho de vinil, mas precisa do corpinho de pano dentro, porque o membro vem assim. Você precisa colocar aqui o enforca-gato para puxar, para apertar. Então, você vai ter que ter o corpinho dentro. Fica feio. Eu vi aqui em Curitiba mesmo, apareceu na televisão, você imagina. A pessoa comprou corpinho de vinil, todo de vinil, né? Eu também prefiro corpinho de pano 1000 vezes. A pessoa comprou um corpinho de vinil. Era o sonho dela, todo de vinil, porque a criança queria dar banho. Isso saiu na televisão, virou um escândalo, a mulher teve que ressarcir a pessoa que comprou e tudo. Ela fez o corpo de vinil, fez o kit que a pessoa escolheu, vendeu, ótimo. Mas não era um kit com conectores, era o kit que o corpinho de pano vai dentro e você tem que usar o lacre, que é o enforca-gato, né? O que acontece? Que aqui ficou aparecendo o corpinho de tecido dentro do corpinho de vinil. Ficou saindo para fora, nos bracinhos, nas perninhas e na cabecinha. Então, o pescocinho ficava meio que para lá e para cá, com o vinil aqui e o tecido, igual a gente aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui era o tecido vindo lá de dentro e aqui era o corpinho de vinil. A pessoa fez um escândalo, foi na televisão, foi a reportagem lá na loja da pessoa que fez, ficaram esperando na porta para poder abrir a loja para falar com o artista. Teve que entrar na justiça, teve que ressarcir, ela se propôs a reformar o bebê, reformou, mas aquele era o formato do corpinho, ele exigia um corpinho de tecido dentro. Tá, mas tem conectores, eu posso montar um corpinho todo de vinil? Pode, tá. Então, isso quer dizer que você não vai colocar fibra dentro, você não vai colocar pezinho nos membros, você não vai colocar aquele pezinho para dar realismo, o bebê vai ficar igual o bebê de loja, com aquela cabecinha dura, bracinhos duros, com pouco movimento e com a facilidade da criança tirar o bracinho e a perninha. Então, se estamos falando de bebê reborn, nós queremos que ele tenha movimentos reais, né? Nós queremos que ele pareça uma criança, né? Cabecinha, molinha, cabecinha que vira para um lado e para o outro, bracinho que sobe e desce, gira aqui, né? Gira aqui na articulação, perninhas que giram, é isso que nós queremos, né? Então, eu acho que o realismo tá aqui. É fofinho para a criança apertar. O bumbumzinho, eu ponho o peso no bumbum, aqui, ó, bem aqui, dá para ver perfeitamente. Eu faço aquela salsichinha, amarro no meio, costuro lá o pedacinho que eu deixei para enfiar a areinha ou a microesfera e ó, tá aqui o bumbum. Aí todo mundo vê os meus bebês e fala, nossa, mas olha, tem até bumbum. Exatamente. Aonde você vai colocar esse realismo? Naqueles corpinhos de vinil. A pessoa que quer uma boneca toda com corpinho de vinil, compra uma boneca de loja, não é? Eu tenho visto muita gente e perguntam muito para mim, sabe? Me chamam muito no privado para perguntar. Da vez passada, perto do Natal, eu atendi mais de 500 pessoas no Messenger para esclarecer tudo isso.
é muito cansativo, porque se você escreve, as pessoas não entendem. Você tem que falar, tá? Então eu tenho que explicar para a pessoa: ah, mas eu queria corpinho todo de vinil. Corpinho de vinil é o mesmo material que esse aqui. Ah, não, mas eu quero aquele que fica tudo molinho. Aquilo não é vinil, aquilo é silicone sólido, né? Então, as pessoas realmente estão confundindo tudo. Por quê? Porque considera-se que tudo é arte reborn, né? Tudo virou arte reborn, qualquer coisa pintada. Aí as pessoas vão na loja, compram aquelas bonequinhas da loja, que vem com aquele batonzinho, chega em casa, passa uma acetona, tira, daí vai lá e passa uma tinta, nossas tintas, né? Não sei nem se vai ao forno, não faço ideia, porque nunca fiz. E falam que é arte reborn. Não é, né? É verdade, a gente sai perdendo. Mas é isso que eu digo, Débora. É exatamente sobre isso, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos juntando, nos reunindo aqui no Instagram, no YouTube, falando com as pessoas que querem saber sobre a arte reborn, não querem saber sobre arranjos, sobre jeitinho de fazer, né? A gente faz arte. Ah, mas a fulana faz arte com airdry, mas ela faz arte reborn. A pintura dela é para arte reborn. Se ela coloca o corpinho no lugar, se ela faz o passo a passo, é igual. Ela só usa outro material, né? Essa é a Mini Mila. Uhum. Eu achei ela muito fofa. Muito fofa. Achei ela delicada, né? Acho muito fofa. Só tá precisando terminar o cabelinho. Eu vou terminar o cabelinho dela, que agora vai dar um banho de água quente, e é um tipo de comfort específico, não pode ser qualquer um. Aquele que tem silicone não pode, sabe? Tem uns aí que é usado assim, que deixa a roupa até impermeável, né? Não pode, tem que ser um tipo de comfort para bebê, e de preferência o branco, que tem um cheirinho de bebê. Então, por isso eu ainda não terminei o cabelinho dela, porque eu preciso fazer esse último passo aqui e daí colocar o brinquinho para finalizar, tá? Meninas, estou eu aqui já com 45 minutos de live. Espero que a gente tenha falado sobre o que vocês queriam. Aceito sugestões para todas as lives. Façam as perguntas mesmo. Quem tem meu contato no privado, manda para mim no privado. Quem não tem, pode me chamar aí, que eu vou lá no geral e vejo as perguntas e anoto para responder, porque acho que é isso aqui, é disso que nós estamos falando. Primeiro, nós fazemos arte por todos os motivos do mundo. Nós fazemos como terapia, nós fazemos como uma arte para vender, uma arte para mostrar. Tem pessoas que colecionam, né? Mas nós fazemos arte reborn. É por isso que eu mostro para vocês aqui os detalhes que eu acho muito importante, tá? Isso aí, podemos falar de Dia das Crianças, sim, Débora. Isso. Fala comigo no privado, diz aí o que você quer saber, o que você quer fazer, porque a gente conversa a respeito. Eu, esse ano de Dia das Crianças, estou quase por fora, porque como eu estou gravando o curso, eu passo quase que o dia todo fazendo isso, né? Então, nem sei se vou participar de alguma coisa para o Dia das Crianças. Talvez eu fique para o Natal, tá? Mas podemos falar sim, tá bom? E vai lá perguntando, converse entre vocês, quem aí se conhece, pergunta sobre o que querem saber e vamos conversando a respeito, tá bom? Qualquer coisa que queiram é só perguntar. Um beijo para vocês,